A magia, dia 20. A magia do coração. Hoje vai ser bom. Desculpem o atraso, meus amores. Hoje enrolei aqui um pouquinho. Bom dia a todos vocês. Vou começar rápido devido ao atraso. Deixa eu botar a luz. Quase que eu não consigo, hein? Entrar no horário. Tô ligando uma luzinha aqui pra gente. Como vocês estão, queridas? Ih, gente, peraí. Pra não entrar aqui. Acho que foi, hein? Bom dia, lindas. Resolvi lavar o cabelo. Você vê que hoje tô com o cabelinho mais arrumado. Aí não deu tempo de entrar no horário. Deixa eu esperar 3 minutinhos só pro pessoal entrar, enquanto eu vou botando um brinquinho, ó, ao vivo. Que vai ficar mais bonitinho quando a gente põe o brinco, ó. Ficar bem linda. Eu gosto de estar bonitinha, arrumadinha e cheirosa pra fazer a live. Sabia? Passo perfume antes da live. E isso eu não tô falando à toa, não tô contando só uma curiosidade sobre mim. Às vezes parece que eu tô falando sobre mim, mas estou falando sobre nós. Estou falando sobre você. Meu óleozinho do cabelo, ó. Estou falando sobre você. Eu vou contar umas histórias hoje que eu acho que vai ser bem interessante para todos nós. Uma consciência aqui. O nome do dia de hoje, gente, quem quiser escrever aí pra mim, pra eu fixar, quem tiver a oportunidade de escrever, tiver fácil, é dia 20, a magia do coração. Pode escrever a magia do coração, que aí eu fixo aqui e a gente sabe do que estamos falando, tá? Eu tô aqui falando, né, que eu faço isso, claro, em respeito a vocês. Eu acho legal aparecer aqui harmônica, né, não aparecer toda descabelada e tal. Mas também é por mim que eu faço isso. E aí eu vou contar umas histórias sobre isso, sobre essa questão da gente ir se tornando... Fixar comentário. Pronto, obrigada. Essa pessoa que faz, a pessoa que a gente tanto esperou que fizesse coisas pela gente, e a gente se torna a pessoa que faz coisas pela gente. Ó, botei aqui meu brinquinho, botei meu óleo. Por isso que ela atrasa, gente. Ela pega a coisa do brinco, pega a coisa do cabelo. O que é mais importante? Chegar na hora ou aparecer bonita? Os dois. Os dois. A pontualidade é muito importante, mas... É importante a gente se conhecer e não ser dependente de algo, sem dúvida nenhuma, né? Não ser dependente, como por exemplo, se eu tiver que aparecer aqui sem nada, como apareci outros dias, né? Sem maquiagem, maquiagem que eu digo assim, um mínimo, né? E me sentir bem e entregar meu conteúdo da mesma forma. Então, há uma diferença entre a gente ser dependente de algo e a gente perceber, através do autoconhecimento, que tem alguns rituais, algumas coisas que impulsionam a nossa energia, fazem a gente se sentir melhor e até menos distraído na nossa entrega, sabe? E isso é muito individual. O que eu tô querendo dizer na prática? Tem coisas, às vezes externas, que fazem a gente se sentir melhor, né? Mais alinhado. E enquanto aquilo ali for uma crença, use, né? Por exemplo, eu dou formação, eu formo terapeutas, tá? E aí eu tive uma terapeuta da minha turma 3 que outro dia me mandou uma mensagem perguntando que ela tava com alguns conflitos em atender na casa dela, porque ela tem a casa dela e ela tava meio assim, tava meio com crenças de será que contamina a energia da minha casa, atender em casa e tal.
como é que eu fazia, como é que eu me protegia. E eu falei que eu não me protegia. Mas eu tenho meus rituais. Então, assim, precisa disso para se sentir íntegra e tranquila? Não precisar, a gente não precisa de nada. A gente já é tudo, né? Mas, se essa pessoa tem essa crença, eu falei, olha, se você tem essa crença, não faça, não atenda na sua casa, porque vai acontecer uma situação, a sua crença vai se confirmar, vai acontecer algo ali que você não vai gostar, né? Quando a gente acredita com muita força, eu falei, então assim, arruma um outro lugar para atender, já apareceu, né? Já tinha aparecido essa possibilidade. Faça seus rituais. Eu falei, eu não faço rituais de proteção, mas eu faço ali os meus rituais de intenções, né? De realmente sair do jogo como Ana e entrar apenas como um canal. E com essa força do amor com letra maiúscula, da fonte, ninguém pode brigar, né? Ninguém pode ganhar. Pode até brigar, mas ganhar não ganha. Então eu não tenho esse ponto de vista de que eu fico contaminada com as histórias das pessoas, de que eu fico desgastada. Eu não tenho essa crença. Já teve dias e épocas em que eu fazia 10 constelações num dia, fazia 2 grupos e atendia 5, depois atendia 5, e lidando com muita gente, centenas, mais de 100 pessoas por dia. E eu não me sentia. Mas quando trabalhava na aviação, eu me sentia. Por quê? Porque a minha energia combinava. Eu não gostava de estar ali, né? Era uma briga ali diferente. Então, percebam que não são só os lugares. Os lugares são muito importantes. O ambiente é muito importante. É muito legal a gente estar em um ambiente onde a gente se sente apoiado, onde a gente se sente pertencente, onde a gente se sente... A gente já entra e se conecta com a energia de pessoas, né? Que já estão mais alinhadas com aquilo que a gente quer viver. Claro que existe, gente. Mas não pense que isso é o culpado das tuas instabilidades. Você mesmo é o responsável por isso, tá? A gente só se alinha com algo negativo se a gente estiver combinando com aquilo. Senão a gente não se alinha, tá? Peço coraçõezinhos, por favor, e peço que vocês enviem a live para pessoas. Eu vou contar uma história para vocês, para provar para vocês que você deveria mandar essa live para outras pessoas. Uma história muito legal. Eu não sei se ela já chegou aí. Cíntia, você tá aí? A Cíntia tava aqui ontem. Quem tá na live desde o começo deve estar vendo que ela tá por aqui, às vezes deve ler os comentários dela, às vezes não dá pra gente ler, né? A gente tá assistindo a live fazendo outras coisas. E a Cíntia é minha seguidora há muito tempo. Ela já participou de alguns trabalhos meus, já foi minha aluna de alguma coisa, assim. Não muito de perto, né? Não a ponto de eu acompanhá-la, mas aluna, eu sempre conheço, converso, troco, tiro dúvida e tudo mais. E aí... Ontem ela tava aqui, não sei se vocês vão lembrar que ela nos primeiros dias ela falou que tinha passado a noite chorando, né, num término, alguma coisa assim. Quem tá acompanhando desde o começo vai dizer, lembra? Escreve aí, sim, bota um S de que lembra. Se não lembrar, tá tudo bem. E aí ontem, quando eu falei que eu tinha aberto as inscrições pro meu retiro, pré-inscrições, porque, gente, quando eu falei, eu não tava nem com o link pronto, tá? Eu ainda tô trabalhando nas artes. Ontem eu não consegui terminar. Vou terminar hoje. Lembram, ó? Então tá. Ela daqui a pouco tá aí. Se ela não tá, ela daqui a pouco tá. Quando não tá, assiste a gravação. E aí, ela... falou, meu Deus, vocês vão lembrar que ontem quando eu falei, ela falou, meu Deus, eu tenho que superar o meu medo de... Eu posso falar dela aqui mesmo sem ela estar, gente? Porque ela falou e a gente falou ao vivo na live sobre ela, então me sinto totalmente autorizada a fazer isso. E aí ela falou assim, nossa, eu vou ter que superar o meu medo de me perder no Rio de Janeiro, porque ela mora lá na Paraíba. E aí ela falou, eu vou ter que superar. Ela já tinha, no último retiro que eu fiz, né? Que foi ano passado, 2024, começo no outro também de 2022, vários eventos que eu fiz, ela falou, eu queria muito ter ido, não sei o que, e ela tinha mesmo medo que naquele momento ela não estava pronta para superar.
E aí eu falei, ó, quem quiser essa vaga que tá num preço surreal, que divide o quarto, né, com 3 pessoas, eu consegui um valor realmente, assim, diferente do valor que eu costumo cobrar em retiro, tipo, metade, tá? Só pra vocês terem noção. E eu não vou fazer isso em outro retiro, provavelmente. É um valor, assim, bem especial. A minha cliente perguntou, mas por quê? Porque ela também é minha cliente da formação. Ela falou, por que você fez esse valor tão baixo, assim? Eu falei, eu não sei. Eu senti que esse retiro eu preciso ajudar mais pessoas. Então, em vez de ter uma pessoa pagando por 3 num quarto, tem 3 dividindo aquele quarto, né? Por isso. E eu senti que essa mensagem que eu vou trazer nesse retiro precisa chegar a mais pessoas. E aí, só finalizando essa história, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando, a Cíntia me procurou ali, ela falou, meu Deus, eu tô com muito medo, Eu falei, então vem com medo, vambora, o que vai acontecer na sua vida depois que você superar esse medo, né? Porque já passei por isso com outras clientes de retiro, alunas, que o chegar aqui, o chegar no retiro, o chegar no evento, foi uma cura, assim, de, sei lá, 80%, sabe? A pessoa nem precisava mais ir no retiro, a pessoa pode só chegar e ir embora. O retiro vira um transbordo, porque a cura da permissão da pessoa chegar, da pessoa investir dinheiro em si mesma, da pessoa falar assim, eu vou dar um jeito, sim, né, no meu tempo, meu tempo é meu, então parece que eu não tenho tempo, mas às vezes é a primeira vez que a pessoa organiza o tempo se priorizando, às vezes é a primeira vez que a pessoa investe ali durante um tempo para olhar para dentro de verdade. E quando a gente tá num retiro, aquela velocidade é tipo assim, não são só 3 dias, assim, não é um horário por dia, é 24 horas durante 3 dias, né? A gente dorme com pessoas, ou se quiser ficar no quarto sozinha, tudo bem, mas tem um campo ali, né, trabalhando e atuando. Então, são novas amizades com pessoas muito alinhadas, né? As pessoas se conhecem e realmente ficam amigas. Quem já foi em retiro meu pode falar aí, ficam amigas anos, né? Nascem amizades, nascem projetos, nascem parcerias. E é muito bonito, assim. Eu amo fazer os retiros por causa disso. E então, estão abertas. E aí a novidade é, Cíntia, vou contar a magia que a Cíntia fez. Me chamou e falou, cara, não, assim, aparentemente não tenho condições financeiras de estar num preço realmente muito legal, mas tô sem cartão, não sei o que, algumas questões assim. E aí eu falei, cara, toma a sua decisão. Decide. Eu nem abri a descrição, não tenho nem um link pra te mandar, mas vou gerar um link aqui. Gerei um link pra ela, né? Criei o produto lá. Aí criei o produto. E, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Ela não tinha como. Daqui a 30 minutos ela me manda uma mensagem. Já tenho como pagar o retiro. A magia foi feita a partir de uma decisão em 30 minutos, ou menos, acho que foi menos de 30 minutos. Eu falei, você não precisa saber o como por enquanto. Você vai se mover, vai conversar aí, vai ver se você, né, como é que você vai pagar isso e tal. Mas assim, eu falei, faz a sua inscrição agora, com o que você tem, pra você segurar a sua vaga, pra você dizer pro universo assim, olha, eu vou superar esse medo aqui. O universo, gente, ele apoia. Ele apoia. A Márcia foi também no de São Paulo, que eu fiz lá em São Paulo. Ela também é aqui do Rio. E foi um processo pra chegar, né, Márcia? Dessa vez eu intencionei que todo mundo que venha sem processo. Venha com leveza. Eu falei, Criador, esse retiro é um retiro leve, alegre. Ele tem outra vibe. Ele não é um retiro assim, de muita cura. Apesar de terem curas, mas a cura na alegria, a cura na expansão, a cura na felicidade, a cura na dança, a cura solar, tá? E eu falei que as pessoas que cheguem não fiquem. Aí, primeira vez que ela foi pagar, bloqueou o link. Conhece essa história, né, Márcia? Bloqueou o link. Eu falei, não, universo, dessa vez não vai ter esse tanto de resistência para as pessoas chegarem. Eu escolho que as pessoas cheguem com total facilidade, alegria e glória. Aí eu gerei um outro link. Entendi que o universo quer que eu venda lá pela plataforma, porque vai ter um bônus especial nesse retiro. A gente vai ter um encontro pós-retiro. Cíntia, eu tô falando de você. E então eu já gerei o link dentro da plataforma. Vai ter esse bônus da gente se encontrar depois do retiro, uma semana depois, online, pra eu ver como é que vocês estão, tal, e dar algumas orientações. É um bônus, né, que eu vou dar.
um presente. Então já criei lá. E a dona Cíntia foi a primeira inscrita do retiro. Estou contando a sua história aqui, Cíntia. Da sua manifestação quase que instantânea, né? A partir de uma decisão de como você falou, não tenho como ir, e tomei a decisão e a coisa aconteceu, o universo organizou, tá? A magia. Isso é a magia em ação, né? Eu falei, começa a agradecer, porque você já tá lá. Se você decidiu, solta. E aí, eu falei que eu ia provar pra vocês que como é que a gente deve mandar a nossa live pra outras pessoas. Muito louco, olha lá, a Cíntia falando. Cíntia, escreve aí, conta pra elas como é que você chegou aqui, né? Que um dia sua irmã, na pandemia, gente, eu fiz... Assim que a pandemia começou, eu percebi o quanto estava desafiador para as pessoas, né? E eu entendi muito rápido o que estava acontecendo. Eu falei, eu entendi. Isso aqui é um chamado coletivo pra gente olhar pra dentro, pra gente fazer trabalho interno. A gente foi paralisado na nossa vida. A gente tá trancado dentro de casa com a nossa família, né? Com o nosso sistema familiar, sem ter escape. Vamos ter que olhar, vamos ter que resolver. Então, eu vi as pessoas com muito medo e eu fiz uns 2 meses seguidos de lives, todo dia de manhã, com meditações, inclusive da gente mandando aquela cura, aquela consciência de tranquilidade e confiança para o mundo. E muita gente que está aqui hoje veio daquelas semanas, né? Foi o que eu podia entregar de melhor ali naquele momento. Ó, a irmã que veio, ela vai contar a história da Paloma. E então, assim, foi uma pessoa que mandou uma live, né? Aparentemente, assim, não sei se essa pessoa vai gostar desse conteúdo, mas a pessoa veio e fez várias transformações, né? Então a gente às vezes acha que não, mas eu sempre falo, às vezes é uma frase que a gente fala que muda a vida da pessoa. Se vocês soubessem as mensagens que eu recebo de pessoas que falam, cara, assisti essa sua live, assisti essa sua aula, a Masterclass, você não tem noção. Tá lá, gente, gratuita, lá no meu link da bio, Masterclass. Quem quiser assistir, ainda tá lá. Eu fui proibida espiritualmente de tirar a Masterclass do ar, tá? Ó, ela tá contando. Conheci a Ana na pandemia através da minha irmã, que acompanha ela tentando sair de uma depressão. Acompanha. Nós acompanhamos a Ana na pandemia toda. Minha irmã saiu do problema e deixou a Ana de herança pra mim. A irmã dela tá maravilhosa, está lá, microempresária, que segundo elas, fluindo na vida. Então vamos lá, magia do coração. A gratidão é a memória do coração. Olha que lindo isso, vamos entender isso melhor. A essa altura você já deve ter percebido que todos os exercícios mágicos de gratidão têm por objetivo fazer com que você se sinta o mais grato possível. Isso porque, quando você aumenta a sensação de gratidão dentro de si, a quantidade de coisas pelas quais deve se sentir grato ao seu redor também aumenta. Quando já tiver passado muito tempo praticando gratidão, você passará a senti-la automaticamente do fundo do seu coração. Olha o que ele está dizendo. Quando você pratica, chega um momento que isso vira automático. É o poder da repetição. Lembrando que o contrário também é verdade. Se você passa o tempo... Qual é o contrário da gratidão? Sei lá, reclamação. Se você passa muito tempo, muitos anos, muitos meses, muitos dias, muitas horas, muitos segundos, reclamando, isso também vai acontecer, tá? Você começa a sentir esses motivos para reclamar automaticamente. E se você fica passando muito tempo alegre, você começa a sentir motivos para se sentir alegre durante muito tempo. Vou até largar o livro aqui para trazer essa consciência para vocês. Então, a ideia aqui que vocês precisam enfiar na cabeça já estão com isso enfiado na cabeça. Nós todos, né? Quando eu falo vocês, eu falo nós. Quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu fico naquilo. Então, se você começa a agradecer, você fica o melhor do mundo em agradecer. Se você começa a reclamar, você fica o melhor do mundo em reclamar. Se você
tem o hábito de pegar as suas circunstâncias, né, indesejadas, por exemplo, e toda vez, em vez de, ai meu Deus, o que eu faço? Não, você voltar. E quando acontece uma circunstância indesejada, você já tá com a sua mentalidade aqui ativa de fazer, peraí, o universo conspira ao meu favor. O que isso tá me trazendo? Pra que isso tá acontecendo na minha vida? Né? A minha consciência usa tudo ao meu favor, as piores situações. Então, como é que eu posso usar isso ao meu favor? Tem um aprendizado aqui e tudo mais. Quanto mais você pratica, você vai virando tipo, cara, uma pessoa, eu falo assim, você vai virando um monstro, no bom sentido, em fazer aquilo. Você vai virando o melhor do mundo em fazer aquilo. De verdade. E o que traz isso, gente, é a prática, tá? É estar consciente, é ousar experimentar, fazer em todo momento, tá super consciente de fazer isso em todo momento, tipo, literalmente, aconteceu um pequeno problema, praticar isso, aconteceu um enorme problema, praticar isso, sabe, de falar, o universo conspira a meu favor, a vida não tá contra mim, cara. Cara, você sabia que a vida não tá contra você? A vida não tá contra você, a vida tá ao seu favor. O que quer que aconteça na sua vida, mesmo que pareça que ela tá contra você, ela não tá contra você. A vida, com letra maiúscula, é o próprio Criador de tudo que existe, que é puro amor. Essa vida não tem como estar contra você. Eu quero que você grave isso, sabe? E lembre disso, anote isso, tatua isso, faz o que você quiser. A vida é minha amiga, a vida está ao meu favor. Tudo que acontece é pra minha expansão, é pro bem maior, é pra mim, sabe? Então, e assim, acreditar nisso e viver nesse fluxo é uma escolha. É uma escolha. Eu sei que a gente não é treinado pra isso, né? Eu postei uns stories, gente, ontem à noite, que eu queria muito que vocês todas fossem lá responder depois. Uma caixinha, né? Que eu falei, postei uma foto minha lendo, que eu sou muito leitora mesmo. Eu amo ler. Eu falei, aprendi com meu pai, os stories foram assim, aprendi com meu pai que lê é melhor que muita gente. Meu pai nunca falou essa frase, gente. Mas com o passar do tempo, eu percebi o quanto às vezes ele trocava muito as pessoas por livros, né? E eu também troco às vezes pessoas por livros. Quando eu digo pessoas, não são pessoas, mas é assim, é muito gostoso ler. É um momento, pra mim, muito prazeroso, relaxante. E quando eu faço essa piadinha, né? Ler é melhor que muita gente. Eu tô querendo dizer isso, tipo, nossa, por que eu vou sair? Você tá tão bom aqui, ler. Ler é maravilhoso. Ler, né? Você entra em outro universo ali. Aí eu faço essa piada de que ler é melhor que muita gente, né? E aí aprendi isso com ele, mesmo sem ele falar. Aprendi observando ele desde criança, né? E também aprendi observando ele outras coisas. Como, por exemplo, ser uma pessoa controladora. Meu pai era super controlador e eu fui super controladora a minha vida inteira. A gente também aprende isso por observação. Ele nunca falou, controle a vida. Não, mas eu observava e aprendia, né? Deixa eu controlar. Como é que a gente sabe que a gente é controladora? A gente sente ansiedade. A gente fica microgerenciando Deus. Você é um microgerente de 0 a 10. O quanto você fica microgerenciando Deus? Se você não gosta de Deus, de Deus que eu digo assim, dessa palavra, o quanto você fica microgerenciando o universo e a vida? Faz uma música, Tia Lúcia. Tia Lúcia faz várias músicas, gente. Depois eu compartilho uma com vocês. Vai. Conta aí pra mim, de 0 a 10, o quanto você fica microgerenciando Deus. Fica microgerenciando a vida. Tipo, fica assim, preciso controlar. Não solto. E, gente, eu tô falando isso não é julgando vocês. Pelo contrário. É com todo o amor do mundo. Eu estou fazendo uma pergunta genuína pra poder ajudar cada vez mais. 7.
Boa, Marcinha. A gente tem que ser brutalmente honesta com a gente pra gente poder curar, liberar esse controle. Hoje não mais, mas numa média aí, no último mês, bato aí, vamos falar, nesse último mês, de 0 a 10, o quanto eu tentei microgerenciar? 8. Tá? Porque às vezes é isso, às vezes a gente sabe que não é pra microgerenciar, mas ainda não sabe como fazer isso, né? Quem mais? Me conta aí. E aí, como que a constelação entrou na minha vida? Eu quero compartilhar com vocês. Ó, 10, você tá querendo microgerenciar a vida 10. Mas depois do retiro, amor, você vai voltar. Eu prometo que quem é um 10 vai voltar um 5 ou talvez um 0, tá? Mas pelo menos 50% do controle vai ficar pra trás no retiro. Assim, eu tenho certeza. O nome do meu retiro, gente, eu nem divulguei, eu nem fiz a arte. É Fluir. É um retiro sobre aprender a soltar o controle. Só pra vocês terem ideia, tá? Tô tentando em nível 10. A gente tem a tendência de ir pro esforço, né? De achar que a gente precisa se esforçar. Até pra aprender a soltar. Aí a gente entra nesse lado. A gente querendo aprender a soltar, mas controlando como que a gente vai aprender a soltar. É o meu desafio. Tem dias que é babado. Então você já está lá no meu retiro, dona Márcia. Você não tem noção do preço que ficou, tá? 50% do valor dos meus retiros, assim. Depois você me chama lá. Porque eu criei a possibilidade... Vai ser em Búzios, tá, gente? Eu criei a possibilidade da gente dividir o quarto em 3 pessoas. E são suítes maravilhosas, tá? Todas suítes. Não mata mais a gente de curiosidade. É o Fluir, retiro Fluir. O que é o Fluir? É isso que eu tô trazendo pra vocês aqui, né? É confiar na vida, é soltar, é viver em abundância. Vou contar uma história pra vocês. Eu não sou terapeuta, eu não sou mentora, eu não sou formadora, eu sou uma contadora de histórias. Já perceberam que eu sou uma contadora de histórias? O Desirê, você também vai estar lá. Eu já vi um monte de gente que tá aqui lá. Eu vi pessoas que eu não conheço também, então não sei, talvez tenha muitas pessoas que eu não conheço que vão estar lá. E dessa vez eu escolhi estar com mais pessoas e baratear o negócio. Vai ser assim, tá? Vocês me chamam que eu vou mandar pra vocês. Olha só, vamos lá. Só pra vocês saberem, 19 a 22 de junho, quinta a domingo. 15 horas é o check-in e 15 horas é o check-out, tá? Então dá pra trabalhar segunda-feira quem precisa. Na quinta não dá pra trabalhar. Eu acho que é feriado quinta, um negócio assim. Eu sou uma contadora de histórias, porque gente, eu tenho uma foto, eu vou achar essa foto. Eu com 15 anos, eu sentada com os meus amigos, assim, ó, fazendo exatamente isso que eu tô fazendo aqui. E todos os meus amigos, assim, em volta, ó, escutando as histórias. Nessa época eu lembro exatamente dessa cena, dessa foto. Era a foto que a gente imprimia, né? A gente imprimia. E eu, sei lá, eu gosto de contar histórias, porque eu acho que as histórias, elas trazem muita consciência, né? A gente sai da palestrinha, senão fica chato, né? Ficar dando aula. Meus retiros também são assim. A gente vai contando histórias, mas tem muitas vivências, tá? A gente vai experienciando aqui, ó, no corpo, num lugar muito, muito, muito seguro pra gente se vulnerabilizar sem medo. Muito amoroso, muito amoroso, muito amoroso. É bem lindo. Até me arrepiei aqui agora, de imaginar. Eu chorei muito parindo o retiro, há 2 dias atrás, tá? Muito, muito, me emocionei muito. Foi muito bonito. Vamos lá. Então a outra história que eu vou contar pra vocês, esqueci qual era a história. De que eu tava falando? Me lembrem aí. De que eu tava falando, que eu queria contar uma história pra vocês. Ah, lembrei. Nos últimos... Eu tô aqui como uma mentora, né? Como uma professora, tal. Como uma guia, de certa forma, desse movimento, né? Que movimento? Esse movimento de ser livre, de ser feliz, né? De realmente alcançar uma liberdade, assim. A palavra por trás de tudo que eu faço é liberdade. Eu falo para as minhas alunas, vocês que são minhas alunas, confirmem que eu falo. Eu quero que vocês sejam livres. Eu não quero ninguém independente de mim. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso que eu tô dando a mão para vocês fazerem sozinhas também.
Pra que na hora que vocês quiserem ir embora, vocês possam ir. Igual meu pet. Eu tenho um pet, que é um beija-flor. Ele, às vezes, fica um tempo sumido. E, às vezes, ele aparece quando ele tá afim de me ver. Meu pet é um beija-flor. Ele não tá preso. Ele vem quando ele quer. Então, é isso, né? Eu falo, eu quero essas pessoas livres. Eu quero essas pessoas livres e felizes. E quando alguém vai embora, porque acabou o ciclo comigo, tudo bem. Aí vão chegar as outras pessoas que estão precisando de mim. Mas a história foi a seguinte. Eu também passo pelos meus processos, igual vocês. E aí, nos últimos meses, aconteceu uma coisa muito interessante. Vou contar pra vocês. Tomara que vocês recebam isso de uma forma como eu tô querendo passar, tá? Mas isso também tá fora do meu controle. Algumas pessoas que eu não via, eu vi alguns familiares nos últimos um ano e meio, mais ou menos. Eu encontrei algumas pessoas que eu já tava há uns 2 anos, 3 anos sem encontrar fisicamente. E essas pessoas me fizeram perguntas se eu tinha feito procedimentos estéticos específicos, que eu não vou falar quais são, porque são coisas engraçadas, tá? Depois, quem quiser muito saber, vai lá no meu direct que eu conto. Nossa, Aninha, você botou tal coisa no seu corpo? Você fez não sei o que nessa parte do seu corpo? Ah, você botou, né? Afirmando. Eu falei, gente, eu não botei nada. Não botei. Poderia falar se eu tivesse botado. 0 problemas. Não, é porque eu tô malhando mesmo, com constância. Pô, tô malhando que é 4 anos todo dia. Tu também quer que eu esteja como? Né? Eu me dedico a isso, é meu mérito, peraí e tal. E assim, e as pessoas assim, ó, tipo, sei. Esse foi um ponto. E aí, uma outra coisa que aconteceu, vocês vão entender porque eu tô contando isso. Essa semana, uma amiga, falou assim, amiga, o que aconteceu nessa viagem? Você tá... Cara, não, você conheceu uma pessoa lá, né, na viagem? Tipo assim, como se algo específico tivesse acontecido. Isso sempre acontece quando eu faço muitas liberações energéticas relacionadas ao soltar, tá, gente? Principalmente. Porque o perdão, a liberação sistêmica e o viver em fluxo divino nada mais é do que um soltar, tá? É soltar o controle de uma situação. Porque percebam que guardar ressentimento, o não perdão, o vitimismo, é você segurando a vida. E falando assim, às vezes por proteção mesmo, né? A gente acha assim, cara, se eu perdoar, se eu liberar essa história, eu vou estar muito desprotegida. Como se fosse assim, e não é assim. É o contrário, né? A única pessoa que fica presa quando a gente não perdoa, quando a gente não libera, quando a gente não aceita a vida como ela é a gente mesmo. E aí ela falou, amiga, eu falei, não, amiga, eu tô apaixonada mesmo. Ela falou, cara, você tá muito apaixonada, você tá com glow, você tá com não sei o quê, você tá com caras que tá namorando muito. Eu falei, eu tô me namorando muito, cara. Não aconteceu nada de novo. Eu estou apaixonada pela vida, eu estou apaixonada por mim. E esse estado, por que eu tô falando disso? Esse estado de viver no fluxo sem controle dá esse campo pra gente de tipo assim, sabe quando a gente tá namorando muito? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que a gente acorda tipo assim, nossa, essa mulher tá com uma pele, essa mulher tá com... E a gente sempre faz essa conexão quando a gente tá feliz, quando a gente tá apaixonada, né? Nossa, essa pessoa... E eu não tô dizendo nem que eu tô, nem que eu não tô. Mas o que eu tô dizendo eu me apaixonei pela vida. Eu me apaixonei por mim. Então, ou seja, a gente não depende mais de nada externo. Eu sei que isso é louco, gente, pra quem tá com uma nota 8, com uma nota 7, querendo controlar. Não sei qual é a sua nota de 0 a 10, me conta, de querendo controlar a vida, de não soltando. Mas o que dá eu chamo esse botox cósmico, que muda tudo em volta da gente, até a nossa aparência, é soltar o controle. Isso expande o nosso campo e deixa a gente tão magnético para tudo.
Pra que a gente quer ficar magnético? O que começa a chegar na nossa vida quando a gente tá assim, soltando o controle, vivendo no fluxo divino? Todos os nossos desejos. Começa a acontecer assim, ó. Pum. Pensa e cria. Pensa e chega. Pensa e aparece uma oportunidade. Para isso, a gente vai passar por esse processo de aprender a confiar. Mas isso também é uma decisão. E também tem camadas energéticas ali, muito antigas, que nem isso que eu falei, né? Pensa, se eu cresci num ambiente onde eu via a minha família controlando, e eu falava, é assim que se vive, é natural que eu tenha crescido dessa forma, e dentro desse paradigma. Mas a gente pode viver sem esforço, que foi a história da Cíntia. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse dinheiro? Vamos supor, né? Ai, Ana, não estava no meu planejamento financeiro, tal, esse valor, parará. Eu falei, decide. Você merece. Decide. E tinha um medo, né? A Cíntia contou aqui ontem, então eu posso repetir. Tinha um medo de se perder no Rio de Janeiro. Tinha essa crença. Enfrenta seu medo. O que mais é possível depois que você enfrentar essa barreira do terror, esse medo, né? Os outros medos vão ficando pequenos. A gente começa a ver que era tudo uma mentira da nossa mente, tá? Porque os medos sempre são mentiras da nossa mente, gente. Eu quero contar isso pra vocês, que esses medos aí que vocês sentem não são verdade. E quanto maior o medo que você superar, através de uma nova atitude, de uma nova mentalidade, de uma nova ação, mais livre você vai ser. Porque o que é a escravidão? O que é essa liberdade que eu convido vocês a acessarem com todos os meus trabalhos, tá? Com isso aqui que eu tô fazendo também, com essas lives. É não ser mais escravo da sua mente. É não ser mais... Ah lá, tá tudo parecendo pequeno agora. De ontem pra hoje. Não tem mais medo. Cíntia, conta aí pra gente. É louco, não precisa de um processo. É isso que eu quero contar pra vocês. Você não precisa de um processo longo pra fazer isso. Tá? Eu sei que às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô há tanto tempo tentando fazer isso, Ana, eu já fiz um monte de coisas. Mas agora você vai saber que você não precisa de um processo longo. É uma escolha. E pode sim atualizar e acontecer muito no mesmo dia, igual aconteceu com ela em 30 minutos. E ontem, o que ela falou aqui, vocês ouviram? Vocês ouviram? Ela tava assim, ai, eu fiquei ansiosa só de imaginar, né? E de repente ela falou, beleza, mas eu vou caminhar em direção a isso, né? Eu vou enfrentar isso. Porque quando a gente vai chegando perto, a gente vai vendo que aquilo é pequeno, aquilo parecia grandão e vai ficando realmente pequenininho. E quando a gente passa, gente, a gente fala, meu Deus, eu tava com medo disso. Quanta vida eu perdi e eu desperdicei por causa desse medo que era do tamanho de uma formiga e eu tava vendo do tamanho de um leão. Era um gatinho miando. Eu tava com medo de tudo e eu não tô sentindo medo de nada, mais nada. Olha só, ela nem chegou aqui ainda. É isso, é disso que eu estou falando. Ela nem chegou ainda. Eu não sei por onde essa mulher vai parar depois que ela já está matriculada. Ela já está inscrita, ela foi a primeira inscrita do retiro. Então, assim, deixa eu ir aqui pro conteúdo para ver o que mais que ela tá falando, a magia do coração. O exercício da magia do coração foi desenvolvido para aumentar a profundidade da sua gratidão. Você fará isso ao se concentrar no seu coração enquanto diz e sente a palavra mágica obrigado. Pesquisas científicas já demonstraram que quando você se concentra no seu coração ao se sentir grato, os seus batimentos cardíacos se tornam muito mais regulares e harmoniosos, resultando em grandes melhorias no seu sistema imunológico e na sua saúde também. Então, só para você ter noção do poder da magia do coração, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, a gente vai literalmente se concentrar nessa área do coração. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem a maior tecnologia desse século é o estudo
da magia do coração. Existe um instituto maravilhoso lá fora, o Instituto do Coração, que ele faz os estudos da potência do nosso coração. E a gente não tá falando só de saúde física, tá? A gente tá falando de potência de criação de realidade. Essa área aqui expandir essa potência é o que todos nós viemos fazer aqui, nesse mundo. Cada um do seu jeitinho, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua família, cada um nos seus trelelês. Mas é isso aqui. É expandir o chakra cardíaco. Essa área aqui. Esse centro de energia. Ele é 5 vezes mais potente do que isso aqui. Essa combinação é perfeita quando a gente alinha o nosso coração com a nossa mente, mas nosso cérebro. Mas o coração é 5.000 vezes mais potente. É por isso que quando você fala racionalmente que quer uma coisa e planeja, mas você sente diferente, o que você sente vai se sobressair. Tá? A nossa crença, aquela que tá vibrando dentro da gente em forma de mágoa, de medo, de ansiedade, de ressentimento, de, julgamento, auto-julgamento ou julgamento com o outro, ele é mais forte do que o que você diz que quer fazer. É por isso que tem esse conflito às vezes. Não é porque você é preguiçosa, não é porque você é procrastinadora, tá? Isso se apresenta dessas formas. Né? Porque você não consegue. Não, você consegue sim. Mas precisa limpar esse ponto. Então esse exercício de hoje vai ser bem legal, tá? Vai ser bem incrível. Então você vai fechar os olhos, já explicando o que a gente vai fazer, tá? Depois você vai fechar os olhos. E eu tô sem meu telefone aqui pra ver a hora. E a luz tá em cima do horário. Depois vocês me falam que horas são. Por favor, alguém escreve que horas são aqui. Então você vai fechar os olhos, porque isso facilita, né? A gente fechar os nossos sentidos externos. Ou seja, se tiver silêncio é ótimo, se for possível. Fecha os olhos, se acomoda sem desconforto o seu corpo, sentado em algum lugar ou deitada. E você vai focar nessa área do seu coração. Você pode botar a mão. 7,65? $11,55? Gente, que tempo maluco é esse que vocês estão botando? 7,55. Botar a mão aqui no coração e falar obrigada, obrigado, obrigado. Botando a mão e botando toda a sua energia aqui no seu coração, tá? Depois que a gente... 11,55 em Portugal, tá? Depois que a gente começar a fazer isso, bastante, você não precisa mais ficar de olho fechado o tempo todo. Você vai, naturalmente, só de você... É como se você ancorasse isso. Nossa, quando eu boto a mão, eu me conecto com isso aqui, com essa sabedoria. E eu tô expandindo só de botar a mão. Mas no começo, fecha os olhos, tá? Depois você não precisa mais fechar os olhos. Mas a gente consegue se concentrar mais no sentimento, geralmente, quando a gente fecha os olhos. Por isso que eu vivo fechando os olhos para fazer essas coisas, para buscar esse sentimento de gratidão, né? Para me centrar quando eu dou uma bagunçada, né? Então tem muitas coisas que você pode fazer para dominar depressa a magia do coração. Pode pousar a mão direita em volta do peito para manter sua mente concentrada. Acabei de falar, não tinha lido. Ou pode imaginar a palavra mágica saindo do seu coração e não da sua mente. Olha só, você vai imaginar a palavra saindo daqui, ó. Obrigado, obrigado. Como se fosse assim, eu estou emanando esse obrigado para o mundo. Gratidão, obrigado, faz como você achar melhor. Como parte do exercício mágico de hoje, volta lá a lista dos seus 10 principais desejos, que eu não lembro que dia foi esse exercício. Quem tiver com o caderninho na mão pode dar esse spoiler. E repete cada desejo mentalmente ou em voz alta. E quando eu tiver acabado de ler todos eles, fecha seus olhos
e se concentra no seu coração, mantendo sua mente focada ali, e diga outra vez, obrigada, bem devagar, e imagina saindo essa palavra do seu coração. Você pode usar essa magia do coração sempre, tá? Com cada um dos seus desejos. Você não terá só aumentado a profundidade da gratidão que é capaz de sentir, mas também seu nível de gratidão pelos seus principais desejos, tá? Então você pode usar sempre isso para acelerar o processo de recebê-los. Quando você emana, não aqui da mente, mas do coração, é muito mais potente. O que mais que ela fala aqui? Tá, você vai sentir um aumento da profundidade da gratidão quando você faz esse exercício de sair do coração, tá? E os primeiros sinais físicos de que você aumentou a profundidade do seu sentimento pode ser sensação de formigamento ao redor do coração, uma onda de alegria que parece atravessar o seu corpo, seus olhos podem lacrimejar, né? Você pode chorar ou ficar arrepiado, mas mesmo que você não sinta nada disso, com certeza você vai sentir mais paz, tá? Trabalho com o chakra do coração no Reiki, com certeza. Tudo que expande a gente passa pelo chakra cardíaco, tá? Então, esse é um trabalho que a gente veio fazer aqui, nessa existência, tá? Na verdade, por que a gente tem mais facilidade para manifestar os nossos desejos que vêm do coração? É óbvio, porque tem 5.000 vezes mais potência do que aqui. Então, se você tem um desejo tipo assim, ai, cara, eu preciso pagar essa conta, não sei o que, mas assim, com preocupação, né? Esse pedido, esse desejo, ele tem muito menos potência, né? Ele tá sendo emanado fraquinho. E aqui, quando você traz do coração esse desejo, né? Ou seja, uma coisa que você realmente quer, você percebe que isso volta, né? Muito mais rápido mesmo, se a gente falar de tempo, porque tem muita força. O que a gente deseja com força é diferente do que a gente meio que deseja, né? Qual foi seu maior insight? Me dá seu insight aí. Me dá seu insight de hoje, que eu vou fazer o review do que você vai fazer. Enumere suas bênçãos. Pra quem não sabe do que eu estou falando, vai lá no dia 1. Estamos no dia 20 dos 28 dias da magia. Então, exercício número 1 tá lá no dia 1. Enumere suas bênçãos, todo mundo já sabe. E 2, fazer essa prática de botar a mão direita e ver essa palavra saindo do coração e tal, e agradecer. Pode pegar os seus 10 principais desejos, que tá no dia que eu não lembro, gente, realmente. E antes de dormir, pedra mágica, tá? Me dá seu insight, me dá seu maior insight aí do dia. Isso, coração tem um neurônio, tem mesmo. A gente poderia falar muitas horas disso aqui. Mas vamos confiar em fazer a experiência. Vamos para a experiência. Aqui como a gente faz práticas todos os dias, a gente vai para a experiência, a gente fala, uau, olha o que aconteceu comigo quando eu fiz isso. E aí a gente pode até entender fisicamente o que acontece também, né? Gente, ciência e espiritualidade estão de mãos dadas já. Está tudo explicado de uma forma ou de outra, tá? E aí é aquilo, se a gente tem uma necessidade de entender isso cientificamente, busquem esse conhecimento, tá? Científico vai te ajudar às vezes a gente tem uma necessidade de entender mesmo, tá? E é muito maravilhoso, busquem mesmo. Esse instituto que estuda o coração, né? Quem quiser depois me chama no direct que eu mando. Eu até deixo um textinho preparado falando o que é para vocês se aprofundarem. Comprova, né? Com experiências todos esses estudos, tá?
Ninguém teve insight hoje? Entendi. Ninguém teve consciência com tantas histórias? Então tá bom. Então a gente vai encerrar e a gente se vê amanhã. Esse mudra aqui, ó. Botar os nossos dedinhos aqui no coração. Nessa postura, né? De a minha mente se rende à sabedoria do meu coração. Continuo tentando controlar, tá? Beleza, então vem pro fluir, dona Márcia. A senhora tá lá já, tá? Te vejo lá. Vem pro fluir. Porque o fluir é um retiro sobre soltar. Essa é a consciência. Soltar. Como que eu solto, então? E aí vão ter muitas práticas, inclusive uma prática que eu canalizei. Não é um retiro só de constelação, tá? Vai ter, talvez, algumas práticas de constelação, mas não exatamente só a constelação. Práticas sistêmicas. Vai ter uma surpresa muito linda que eu não posso contar. Esse eu não vou contar mesmo, não. Isso vai ser, assim, muito emocionante. Quem viver, verá. E eu canalizei uma prática de... É uma técnica chamada Love Fusion, né? Então, só eu faço no planeta por enquanto. Talvez outras pessoas façam coisas similares, mas que é uma técnica de expansão, muita expansão do chakra cardíaco. E eu vou aplicar em todo mundo lá, no retiro também. E isso ajuda demais a soltar, tá? Também. São práticas todas voltadas para a experiência do corpo, para soltar o que a gente não precisa, porque o soltar não é racional, gente. Não é uma aula sobre soltar. São práticas para soltar. E o soltar é viver a magia da vida. É você estar no fluxo divino de abundância, onde é o botox cósmico, sabe? Onde você vive com total facilidade, alegria e glória, onde você quer as coisas e as coisas chegam. Quer as coisas e as coisas chegam. Sem essa sensação de ansiedade, desespero e controle, tá? É essa experiência que a gente vai reprogramar nos seus corpos lá. Quem sentiu o chamado me chama, porque são poucas vagas, tá? Eu nem mandei para as minhas alunas ainda, para as outras que eu sei que já vão. Eu nem mandei. Tô falando aqui com vocês. Hoje eu vou terminar. Vou sair daqui e vou sentar no computador para terminar as coisas. Aí eu vou divulgar, tá? Eu sei que você precisa, então você vai ouvir, tá? Vou te mandar as coisas, ó. Pra você pegar essa vaga, não perder. É isso, amores. Tudo é perfeito. Essa é uma frase que eu amo e que tem a ver com soltar. Tudo é perfeito. Não duvide da perfeição de tudo que acontece na sua vida, né? O controle eu preciso controlar, porque isso não é perfeito. Não é possível. A vida tá fazendo uma coisa errada aqui. E eu era muito assim. Eu era extremamente controladora, extremamente ansiosa, extremamente surtada, tá? E se eu conseguir, todo mundo consegue. Esse é meu mantra. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu tenho essa consciência para passar para você. Querida, gratidão por você estar aqui também. Gosto muito de você. Até amanhã, 7/7. Manda essa live para quem possa se beneficiar. Amanhã, dia 21, tá acabando, hein?